Olá, turmas do 7º ano, chegando para vocês mais uma aula de ciências. Hoje daremos continuidade à aula anterior, aula de apresentação do conteúdo. Falaremos ainda sobre o tema fatores e impactos ambientais. E dentro desse contexto abordaremos os fatores que compõem um ecossistema. São eles os componentes bióticos, formados pelos seres vivos, e os componentes abióticos, formados por fatores físicos, químicos e geológicos, tais como água, luz, solo, umidade, temperatura, nutrientes e ar. Faltou aí a palavra ar. Os ecossistemas são divididos em ecossistemas terrestres, representados pelas florestas, desertos, montanhas e pastagens, entre outros, e ecossistemas aquáticos, compreendem os ambientes de água doce, como lagos, mangues, rios, além dos ambientes marinhos, como os mares e os oceanos. Aqui nós estamos diante de uma imagem, né? E você irá printar essa imagem para interagir, identificando quais delas representam um ecossistema. E nós voltaremos a falar sobre ela em outro momento. Agora nós iremos falar sobre nicho ecológico e habitat. Nos ecossistemas, cada espécie tem suas necessidades e sobrevivência, que dependem das condições físicas e químicas do meio ambiente e das interações com as populações de outras espécies. O conjunto das condições necessárias e das relações que a espécie tem com o ambiente compõe o que chamamos de nicho ecológico. E o local em que a população vive dentro de um ecossistema é chamado de habitat. Para facilitar para você, trouxemos aqui um esquema que diz que o habitat é o mesmo que endereço. É onde a espécie é encontrada. E o nicho ecológico é o mesmo que profissão, ou seja, o papel ecológico que a espécie desempenha dentro de um ecossistema. Temos aqui o exemplo do carcará, que é um animal aqui da nossa região, do nosso lugar, e o nicho ecológico dele é predador. Então, essa é a função que ele realiza, é a profissão dele dentro desse ecossistema. E o habitat é terrestre e caatinga, porque ele mora aqui, né? Ele habita aqui, a casa dele é aqui, o endereço dele é aqui, na caatinga, no habitat terrestre. Na natureza, existem seres capazes de produzir seu próprio alimento. E a partir de substâncias simples, como água e ar. Esses seres são chamados de autótrofos. Existem também alguns seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Esses são chamados de heterótrofos. Então, neste esquema, nós estamos diante de seres autótrofos e heterótrofos. O produtor é o caso do autótrofo, porque ele produz seu próprio alimento, né? Ele recebe a energia do sol, então ele produz seu próprio alimento. E ele é o produtor também porque ele serve de alimento para os demais animais que ingerem, que se alimentam dele. E temos os heterótrofos, que são os consumidores primário e secundário. Esses não produzem seu próprio alimento, eles se alimentam de outro. O primário se alimenta de planta e o secundário se alimenta do próprio animal. E temos também os decompositores, que eles são os micro-organismos, fungos e bactérias que se alimentam de seres mortos, né? De matéria morta. Então, se morreu planta ou se morreu algum animal, aí entra a ação dos seres decompositores. Aqui nós temos o exemplo de cadeia e teia alimentar, né? E dentro dessa teia e dessa cadeia, nós iremos agora identificar o que é teia e o que é cadeia. Então, as teias são formadas por várias sequências de organismos em que servem de alimentos para o outro. Cada uma dessas sequências
quando consideradas isoladamente, formam uma cadeia alimentar. Então, as teias alimentares representam, portanto, várias cadeias alimentares interligadas. Então, vamos ver o exemplo de cadeia alimentar. A cebola, que é o produtor, serve de alimento para a barata, que é o consumidor 1. A barata serve de alimento para a lagartixa, que é o consumidor 2. E a lagartixa, por sua vez, né, se ela morrer, ela servirá de alimento para o fungo. Então, aí nós temos um exemplo de cadeia. Já a teia, voltando para a cebola, nós temos o produtor cebola, que serve de alimento para a barata e para o tatu, e a barata serve de alimento para a lagartixa e para o escorpião, e a lagartixa e o escorpião servem de alimento, se mortos, né, para o fungo e a bactéria. Ou seja, aí já formou uma interligação, né? Então, por isso que elas são chamadas de teia, diferente de cadeia. Cadeia, ela é mais simples e a teia ela tem mais ramificações. Outro tópico bastante importante para esse ecossistema é o equilíbrio ecológico. Por quê? O equilíbrio ecológico num ecossistema é um requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio. Na natureza, há um equilíbrio delicado entre todos esses fatores. Precisamos conhecê-los para saber como evitá-lo. Nenhum ser vivo pode sobreviver sem o sol, sem o ar, sem a água e sem o solo. Os animais dependem da matéria orgânica produzida pelas plantas. As plantas só produzem essa matéria orgânica quando recebem luz, água e ar, de onde retira as substâncias necessárias. Então vejam como é importante o papel, a função de cada organismo dentro de um ecossistema, né? Eles são de iguais importantes para que o equilíbrio ecológico no ecossistema seja mantido. Portanto, um ecossistema em desequilíbrio, ele ocorre quando algum elemento animal ou vegetal de um ecossistema, ele é reduzido em quantidade, adicionado ou subtraído. Então, essa mudança pode originar reações em cadeia e repercutir diretamente o funcionamento do ecossistema. Então, se for retirado, reduzido ou adicionado, ou produtor, ou consumidor, ou decompositor, aí acontece um desequilíbrio. Então, vamos ver o exemplo de sapos e cobras, né? Então, num determinado local ou habitat, né, foi acontecer um desmatamento e houve uma queimada em uma determinada área. Então, o que acontece? Os animais que ali habitam, eles vão fugir. Digamos que tenham muitas cobras, muitas serpentes. Então, ou elas vão fugir ou elas vão morrer. E o que vai acontecer com a população dos sapos? Vai aumentar, porque a cobra ela é predador do sapo. Então, se destruir o habitat da cobra, se ela morrer ou se ela fugir, né, dali, a tendência é que aumente a população de sapos. Então, isso acaba prejudicando o ecossistema, ou seja, ele acaba entrando em desequilíbrio. Então, pode ser a morte do produtor, morte do consumidor, morte do decompositor, adicionar ou subtrair espécies. Todos esses exemplos interferem diretamente no ecossistema e o ecossistema ele entra em desequilíbrio. Então, eles são muito importantes, a harmonia, para manter tudo em equilíbrio, eles cada um desempenhando seu papel sem a interferência nesses pontos. Então, a gente vai ver na próxima aula que o desequilíbrio ecológico e os problemas ambientais, eles trazem prejuízos para o ecossistema. Então, aqui nós temos algumas imagens para que vocês interajam, né?
Dentre elas diz esses dois animais dialogando, diz neste livro que animais não devem ser inseridos fora do seu habitat. Aí o outro responde, para que não interfiram e prejudiquem o ecossistema. Onde você conseguiu? Onde conseguiu este livro? Tá vendo aquele shopping ali? Lá. Aí ele diz sim, ou seja, aí aconteceu com certeza, né, o avanço das cidades e a destruição do habitat desses animais. Então isso aí provoca desequilíbrio ecológico, provoca desequilíbrio no ecossistema. Aí nós temos aí um planeta, né, com algumas árvores secas e o chão rachado. Então aí houve a interferência humana. Qual seria uma solução para resolver? Será que plantar uma árvore, conservar um local poluído? O que seria feito para reverter ou melhorar ou diminuir esses impactos? Então aqui nós temos, para finalizar, uma balança. Nesta balança tem mais construção, né? Tem a balança que representa a construção das cidades, e do lado que a balança está em declínio, representa menos planta, menos floresta. Então aí está representando também um desequilíbrio no ecossistema e na natureza. Para orientar a atividade, né, que eu estou recebendo algumas atividades organizadas, aqui vai um roteiro. Colocar o nome da escola, o número, a disciplina e a data, o tema do conteúdo, né, os fatores que compõem o ecossistema, a página da atividade, questão 1, letra A, resposta, questão B, letra a resposta, 2, A, B, C, D, respostas, lá na página 67, questão 1, resposta, 2, A e B, respostas. Tem que ser organizada para que na hora da correção, quando vocês devolverem a tarefa, não haja essa dificuldade que a gente está encontrando, porque estão entregando, além de entregar a tarefa atrasada, não está sendo feita a identificação. Então, queria pedir encarecidamente que vocês sigam esse roteirinho e realizem a atividade de forma mais organizada, para facilitar a correção e acompanhamento. Então, as atividades será a leitura base das páginas 49 a 51 e as questões da página 51, todas da página 51. E lá na página 67, vocês irão encontrar um questionário sobre este assunto. Vocês irão responder apenas a questão 2, 3 e 4. Por hoje é só, fiquem com Deus, até a próxima aula.